Quando eu tinha mais ou menos 6 anos, meu tio, ele começou a fazer coisas estranhas, que hoje eu entendo que isso é mais do que um abuso sexual. Ele se aproveitava de mim de todas as formas. Quando eu fiz uns 10 anos, os meus seios já estavam crescendo e às vezes ele me colocava na cama para dormir e ficava me acariciando. Não é fácil para mim falar sobre isso. E foram muitos anos para entender que eu não era culpada disso tudo. Ele faleceu já. Me dói saber que ele nunca me pediu perdão por todas essas coisas. Eu namoro há uns 4 anos. Até hoje eu não consigo fazer certas coisas com meu namorado. Porque eu lembro de ser da família, sabe? Eu acho que é o pior de tudo. Esse é um cara que me viu nascer. E é um trauma que eu vou carregar pro resto da minha vida, infelizmente. Hoje sem lágrimas, porque eu já superei. Essas pessoas, elas não têm a noção do peso que nós carregamos pro resto das nossas vidas. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada. 30 a 35% dos casos são registrados. Cerca de 47 mil mulheres foram estupradas em 2014. É possível que a relação seja de um estupro a cada 1 segundo. Ao invés de preparar os homens, dialogar com os homens sobre essa violência, né? Quebrar com esta cultura, com esta arrogância e esta cultura de violência, a sociedade, né? A sociedade não é um abstrato, é em casa, escola, igreja, família e tal. Nos obriga a nos defender. Nós temos que nos defender. E o que é nos defender? Nos defender é a gente deixar de ser o que a gente quer e o que a gente gosta, sabe? Porque senão a gente vai se colocar em situação de vulnerabilidade frente aos homens que têm direito ao espaço público, têm direito a fazer o que quiser, inclusive tem direito a nos violentar quando a gente viola essa lei, essa regra de que a gente não deve ser livre, de que a forma como a gente se veste, a forma como a gente vive no mundo, ela deve estar condicionada ao que os homens esperam e ao que os homens precisam, né? Aí o que a gente tem um discurso super hipócrita, horrível, né? Assim, fascista mesmo, de dizer que se a gente estiver em casa, que é o lugar que se espera que nós estejamos, se a gente estiver na igreja, como as fielas, que é o lugar que se espera que nós estejamos, se a gente estiver no trabalho, se a gente estivesse no trabalho, aí a gente não seria estuprada. Esse é um pensamento assim, que eu acho, no mínimo, idiota. Porque quem diz um negócio desse é que não está acompanhando, não acompanha como os casos de estupros do cotidiano. Porque as mulheres são estupradas desde criança, em qualquer espaço que elas estejam, com qualquer roupa que elas vistam. As meninas são abusadas desde cedo, desde criança. Em casa, pelo tio, pelo pai, pelo irmão, pelo marido, da mãe, pelos homens que circundam. São estes homens que nos violentam. Não importa, não existe a possibilidade das mulheres serem culpadas por estupro nenhum, porque estupro é um ato de violência, porque estupro é uma violação de direito, porque estupro pressupõe que você tem domínio sobre o corpo da outra, e o nosso corpo, ele é nosso. A gente que domina, a gente que é nosso. Eu que tenho que decidir o que eu faço ou não com o meu corpo, se eu bebo, se eu saio, se eu uso drogas, entendeu? Isso é uma coisa da minha alçada, da alçada da pessoa, né? Então essa ideia de o nosso corpo é o nosso território, ela cai bem neste sentido. Então, o corpo é meu, então não existe razão nenhuma, não existe condição ou situação nenhuma que justifique um estupro. Quando você tem situação de violação, existe um processo de culpabilização. Nós, mulheres, somos responsabilizadas, né, por o estupro que nós sofremos.
porque tem-se uma ideia de que o sexo é uma coisa dos homens incontrolável e que o nosso corpo é um corpo que provoca este ser humano incontrolável, assanha esses desejos que os homens são naturalmente, tem uma ideia de que os homens são naturalmente estupradores e que nós não podemos mexer com isso, porque senão nós vamos ser violentados, e isso é responsabilidade nossa. Nem duas, nem três. Eu fui abusada 5 vezes na minha vida. E assim, por muitos anos eu me culpei. Aconteceu quando eu tinha 6 anos, com um familiar que morou por um tempo na minha casa. E ele começou a ir na minha cama, me abusar. Até o momento que ele me tirava da minha cama e me botava na cama dele. De madrugada, ninguém via. Até que isso já tinha se tornado uma rotina pra mim. Ele me molestava, ele me fazia tocar nas coisas dele. Até o momento que eu estava tão estimulada sexualmente que eu ficava me esfregando nas coisas. E o filho do meu ex-padrasto viu isso e perguntou por que eu estava fazendo aquilo. Ele foi na hora contar para minha mãe. Minha mãe, obviamente, agiu como mãe, expulsou esse familiar lá de casa e me protegeu. Só que, infelizmente, com 12 anos aconteceu de novo e foi com esse filho do meu ex-padrasto. Então, nessa situação, sou culpada. Em qualquer outra situação, eu não fui a culpada. Quando eu estava com meu 14 para 15 anos, quem fez isso comigo foi o pai dele. E contei tudo para minha mãe. Só que para minha mãe foi um choque. Minha mãe saiu de casa na hora. Só que a consequência disso foi muito grande. Ele queimou todas as coisas da minha mãe. Ele bateu na minha mãe. Então minha mãe entrou numa maré muito pesada. E vários familiares falando que minha mãe estava nessa vida graças a mim. Que a culpa era minha. Por que eu entrei no quarto de um homem que estava muito tempo longe da mulher, então ele estava com o apetite sexual dele aflorado. Só que eles não entendem que eu fui criada por esse homem desde os meus 5 anos de idade. Já tinha quase 10 anos. Ele era meu pai. Joga pedra na Geni, joga pedra na Geni. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir. Ela tá pra qualquer maldita Geni. Muitas vezes nós não conseguimos, infelizmente, deixar de ser vítimas de violência. É verdade. Nem sempre a gente consegue evitar. Às vezes a gente consegue evitar e muitas vezes não. E a gente não pode se responsabilizar nem se culpabilizar por isso. Mas na medida que a gente começa a gritar, a publicizar, a denunciar e a exigir punição, e a exigir providências, a gente começa a ter mais força. O feminismo não é só elogio, não é só falar que as meninas gordinhas também são bonitas, não é só falar que existem belezas em mulheres com corpos diversos. O feminismo é uma atitude política que precisa ser contextualizada no sentido mais amplo possível. Cada vez que a gente tomar mais posse desses discursos, cada vez mais que a gente potencializar a luta de uma companheira, cada vez mais que a gente exercitar uma sororidade no nível de profundidade complexo e cotidiano, efetivamente a gente vai deixar de entender que o feminismo, a gente que eu estou falando, a sociedade, né? Deixar de entender que o feminismo é uma agenda isolada de pessoas que estão reclamando. Nós não estamos reclamando, nós estamos militando para direitos iguais. A gente não precisa ter medo desse processo, porque o que a sociedade nos informa é que nós temos que ter medo. E medo a gente já tem. Então, isso não é uma opção para a gente se desligar, não é um mecanismo que a gente desliga. Então, o que a gente precisa pensar é, se não é uma opção para a gente se desligar, não é uma opção também a luta. A luta não passa por um mau humor nem por uma violência, a luta passa por uma tomada de decisões. Se eu posso deixar alguma mensagem, é que a gente tenha coragem de lutar, porque a gente não consegue abrir mão de ser mulher. Né? Então, queria que a gente não conseguisse abrir mão de ser mulher e que a gente não conseguisse abrir mão da luta também, porque eu acho que hoje é impossível ser mulher, sempre, né? Mas fundamentalmente hoje é impossível ser mulher sem pensar em ser mulher lutando. E se a gente conseguir pensar nisso de forma conjunta, a gente vai ter gerações maravilhosas vindo por aí, a começar pela nossa. Mulheres se unir! E se as mulheres se unir, o machismo